Hallo, hallo, ihr Lieben. Mas hoje a nossa aula é sobre pronomes indefinidos. E a gente vai falar sobre 3 deles. Etwas, nichts e jeder. E são pronomes indefinidos aí que eu sempre recebo perguntas sobre isso, né? Vamos lá. O primeiro deles é o etwas. Etwas significa algo, alguma coisa, um pouco. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar uma coisa. Aí você acha que em alemão você vai ter que colocar a palavra uma e a palavra coisa, né? Eine, uma, coisa, Sache. Ou uma coisa, ein Ding, né? São duas, a gente tem 2 palavras em alemão para falar coisa, Sache e Ding. Então você quer traduzir uma coisa por Sache ou Ding. Errado, gente. Quando eu digo eu quero te falar uma coisa, eu vou te dar uma coisa, alguma coisa, etc. Quando você puder substituir isso por algo, então eu quero te falar algo, eu tenho que te dar algo, você vai usar o etwas, tá? Então, todas as vezes que você puder substituir alguma coisa por algo, uma coisa por algo, o que você vai usar é só essa palavrinha aqui, etwas. Por exemplo, hast du schon etwas gegessen? Hast du schon etwas gegessen? Hast e o gegessen lá no final é o passado do verbo essen, né, que significa comer. Então, vou ter o hast no início e gegessen no final, que é o particípio do verbo essen. Então, hast gegessen, comeu, do você. Então, você comeu, schon, já, etwas, algo. Você já comeu algo, né? No sentido de você já comeu alguma coisa, tá? Segundo exemplo. Entschuldigung, Tina, hast du mir etwas geschrieben? Entschuldigung, Tina, hast du mir etwas geschrieben? Entschuldigung, Tina, desculpe, Tina, né? Às vezes porque eu não entendi o que ela fez e tal, tô interrompendo alguma coisa. Então eu posso dizer, Entschuldigung, Tina, desculpe, Tina, hast du mir etwas geschrieben? Hast, com geschrieben lá no final, é o passado do verbo schreiben, que é escrever. Então, hast geschrieben, escreveu, do você. Você escreveu. Mir, para mim. Então, você me escreveu etwas, algo, alguma coisa. Você me escreveu algo? Você me escreveu alguma coisa? Perdi a mensagem que você me enviou, né? Então, 2 frases aí com o etwas. Então, vamos lá. O nosso segundo aqui é o nichts, né? Nichts significa nada, tá? E não confundir com o nicht sem o S. Sem o S, nicht é não. Agora, com o S, nichts é nada, tá? Simplesmente nada, é bem fácil, que é só traduzir diretamente, né? Por exemplo, aber das ist nichts. Aber das ist nichts significa, mas isso não é nada. Das ist significa isso é e nichts nada. Isso é nada ao pé da letra. Uma coisa interessante em português é que quando a gente usa a palavra nada, a gente tem a tendência de acrescentar também a palavra não, né? Eu não digo isso é nada, eu digo isso não é nada. Em português a gente faz isso que eu chamo de dupla negação. Já em alemão, não vai ser assim, tá? A gente não vai ter dupla negação. O nicht, se ele tá na nossa frase, ele já é nada. Eu não vou precisar colocar esse não. Então é por isso que vai ter essa diferença. Nunca coloque dupla negação em alemão, que estaria errado. Vamos para o segundo exemplo. Ich habe es versucht und leider nichts erreicht. Ich habe es versucht und leider nichts erreicht. Ich habe es versucht, né? Eu, habe versucht, é o passado do verbo versuchen, que é tentar. Tentar. Então, ich habe es versucht, eu tentei. Ich habe es versucht, né? Eu tentei esse que tá aí no meio significa isso. Eu tentei alguma coisa que a gente não sabe aqui pelo contexto da frase. Und, e, leider, infelizmente, nichts, nada, erreicht. Erreicht aqui é o alcançar. E ele tá junto também com o verbo haben. Eu tenho o verbo haben lá no início, ele tá incidindo tanto no versucht, dando eu tentei, quanto no erreicht, que significa eu alcancei. Né? Então, ele é o passado aqui. Ich habe es versucht und leider nichts erreicht. Eu tentei, mas infelizmente não alcancei nada. Perceba que aqui, de novo, para traduzir para português, eu preciso colocar um não. Em alemão, eu só vou ter um nada. E o nosso terceiro exemplo. Im Moment mache ich nichts. Im Moment mache ich nichts. Im Moment, no momento, mache ich. Mache é fazer. Mache ich, eu faço. Nichts, nada. Então, no momento, eu faço nada, ou seja, eu não faço nada em português. E esse é o nosso segundo pronome indefinido. E o terceiro pronome indefinido é o pronome jeder, que, na verdade, tem várias variações. Você vai perceber que o jeder tem em comum é sempre o o J-E-D. J-E-D. E o final dele vai variar de acordo com o caso e o gênero da palavra que vem depois. Se está no nominativo, no acusativo, no dativo, no genitivo, masculino, feminino, neutro ou plural. Nossa, Lud, eu nunca aprendi nada disso. Se você nunca aprendeu nada disso, não se preocupe com isso, tá? Não se preocupe com isso, que mais pra frente a gente vai ver isso. A gente já falou sobre os casos aqui no grupo, mas a gente vai falar de novo com certeza.
eu tenho meu livro grátis. É só você baixar o livro grátis, que é exatamente sobre os casos em alemão, tá? De qualquer forma, para quem já sabe os casos em alemão, o negócio é o seguinte: o finalzinho do jed é o mesmo final do artigo definido daquele caso. Então, se aquela palavra é masculina nominativa, o artigo seria der, o final vai ser com ER, jeder. Se for feminino, o final vai ser jede, com E no final, porque feminino o artigo é die, e assim sucessivamente. Se for um acusativo masculino, seria den com N, então o final seria jeden, e assim sucessivamente, tá? Então, para quem já conhece, essa explicação vai funcionar. Se você ainda não conhece isso, não se preocupe. Vem aprender só o seguinte, que jeda, jede, jedes, e todas essas variações com JED no início, significa todo ou cada. Vai depender do contexto, tá? Lud, mas todo ou cada? Não confunde, não, gente. Porque quando eu falo assim, toda pessoa deveria ser feliz, é a mesma coisa dizer que cada pessoa deveria ser feliz, não é? Eu tô sempre falando de todo mundo. Então não vai fazer diferença aí no sentido, que vai fazer diferença, na verdade, vai ser no contexto. O que cabe mais em português, cada ou todo, mas é o mesmo significado. Vamos para os nossos exemplos. Jede Form von Hilfe ist willkommen. Jede Form von Hilfe ist willkommen. Jede, toda, forma, toda forma, von, de, Hilfe, de ajuda, ist willkommen, é bem-vinda. Então, toda forma de ajuda é bem-vinda. Jede Form von Hilfe ist willkommen. Segundo exemplo. Jeden Tag muss ich arbeiten. Jeden Tag muss ich arbeiten. Jeden Tag, todo dia. Jeden Tag. Tag é dia, né? Muss, tenho. Ich, eu tenho que. E o verbo lá no final, arbeiten, trabalhar. Todo dia eu tenho que trabalhar. Jeden Tag muss ich arbeiten. E por último, jedes Buch ist für mich besonders. Jedes Buch ist für mich besonders. Jedes Buch pode ser todo livro ou cada livro, vai depender do nosso contexto. Ist é, für mich, para mim, besonders, especial. Jedes Buch ist für mich besonders. Cada livro para mim é especial. E assim nós aprendemos 3 pronomes indefinidos em alemão hoje. Etwas, nichts e jed, dependendo aí do final, de acordo com o caso e gênero. Então é isso. Das ist alles für heute. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!